Meus amigos, vamos hoje estudar a pessoa do arqui-inimigo Satanás. E eu quero deixar como mensagem este pensamento por debaixo, as condecorações de Satanás. E quero começar pelo Evangelho segundo Mateus, à altura do capítulo 4. Jesus tinha sido batizado e por ocasião do batismo de Jesus houve uma manifestação da Trindade. O Espírito Santo desceu como pomba, ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Deus falou, o Espírito desceu em forma de pomba e Jesus foi batizado. E logo depois veio esta cena da tentação que nós lemos em Lucas no capítulo 4 e em Mateus também no capítulo 4 e em Marcos no capítulo 1, versos 2 e 13. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, eles te sustentarão com suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto." Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. No livro de Marcos, nós temos aqui uma coisa nova em relação à tentação. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado pelo diabo, por Satanás. Estava com ele feras e os anjos o serviam. É a ideia de uma tentação continuada da parte de Satanás a nosso Senhor. Aqui em Lucas nós temos um acréscimo: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se Satanás dele, aguardando o momento oportuno. O que Mateus disse é que Jesus foi ao deserto sob a inspiração daquela palavra de Deus por ocasião do seu batismo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." São duas profecias messiânicas confirmando que Jesus era o Messias de Deus. E Jesus ficou tão impressionado com a declaração de Deus que esqueceu de comer. Ali no deserto da Judéia, 40 dias e 40 noites,
Jesus sendo coagido por Satanás. É o mesmo fenômeno hoje quando a pessoa decide orar, o telefone toca, chega alguém inesperado e a hora de oração é perturbada. É por isto que grandes servos de Deus procuram orar na madrugada, orar tarde da noite, orar durante a noite, por causa destas perturbações que surgem. Jesus sendo tentado, mas neste acréscimo aqui de Lucas, ele diz: passadas estas tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo e ficou como quem está de espreita, vigiando os passos de Jesus, esperando uma hora que Jesus tropeçasse para derrubá-lo. Mas para nossa alegria, esta hora não chegou nunca. E o autor de Hebreus faz um registro sobre esta tentação de Jesus que eu acho é válido nós lermos para a nossa instrução. O autor de Hebreus compara Jesus, o Filho de Deus, como o sumo sacerdote, aquele nosso sacerdote que intercede por nós, que trabalha a nosso favor. E ele então tem uma figura que eu acho encantadora. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Jesus participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a vitória de Jesus foi a consumação da derrota de Satanás. E ele diz assim: pois naquilo que sendo ele mesmo tentado, é poderoso para socorrer aqueles que agora são tentados. E aqui, mais adiante, o autor de Hebreus diz: sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Quer dizer, Jesus não cedeu ao pecado. Eu me lembro que estávamos numa classe, durante os meus estudos nos Estados Unidos, estávamos numa classe com um grande professor de Novo Testamento, e um dos alunos formulou a seguinte pergunta: professor, eu pergunto ao senhor, Jesus foi tentado por Satanás conforme esse relato que nós estudamos. Ele poderia ter caído em tentação? O aluno insistia que se Jesus é homem, podia cair. Mas o caso é que Jesus é homem Deus, e é muito difícil nós em Cristologia separarmos o Jesus da história do Cristo da profecia. Agora vejam o seguinte, o professor teve uma resposta magistral. Nós somos gratos a Deus que ele venceu. Eu posso dizer, eu também sou grato a Deus que ele venceu. E em 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz que nenhum crente servo de Deus será tentado além da sua capacidade de resistir, e Deus lhe suprirá forças para que não venha cair. Quem é Satanás? Ele é demônio. Ele é diabo, Deus falso, acusador, adversário. Ele é pai da mentira, declara Jesus em João capítulo 8. No livro de Jó, nós temos uma entrada de Satanás que eu acredito vale a pena nós darmos uma olhada só para vermos o que Satanás fez ali no livro de Jó. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás
entre eles. Eu pergunto a você, Satanás pode perturbar o culto? Estava há pouco num grande e maravilhoso encontro de despertamento espiritual em São Paulo e tivemos uma maravilhosa manifestação de Deus no domingo. E depois do culto, depois das celebrações, da alegria, o pastor me disse, hoje, quando eu iniciei o culto, eu senti que as forças satânicas queriam perturbar. E por isso, disse o pastor, eu solicitei àquele grupo de irmãos que fossem orar na sala de oração e o resultado foi esta maravilhosa manifestação de Deus. Veja aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Então perguntou o Senhor, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura serve Jó ao Senhor debalde? E ele vai além. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos não abençoaste, seus bens não se multiplicaram? Satanás diz, ele tem tanta coisa material, por isso que ele é bom crente. Se ele não tivesse, seria mau crente. Observem nas tentações que primeiro ele diz, se tu és o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele podia ter dito, desde que tu és o Filho de Deus, mas ele coloca em dúvida, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Imaginem a cilada. As grandes tentações estão no terreno do material. Estava lendo, e é interessante, lendo antes dessa gravação um dia, em um dos maiores jornais desse país, e ele dizia, a mágica do dinheiro que pode mudar todas as coisas. Mas a verdade é que não pode. Satanás conseguiu que Jó perdesse todos os bens, mas ele não conseguiu destruir a fé no coração de Jó. Observem, ele fala na tentação, fala nos pães e ele cita porque está escrito. Mas Jesus diz, também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Satanás podia fazer uma citação deuteronômica e Jesus podia responder com uma citação mais completa. Na segunda cena da tentação, Satanás sobe, vai ao pináculo do templo, diz a Jesus, se tu pulares, não vai acontecer nada, porque está escrito. E ele cita esse Salmo 91, mas o problema é que ele não cita a passagem por inteiro. Aqui diz assim, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, inclusive na hora da tentação. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás não citou o texto completo, porque eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. É extraordinário. Os anjos receberão ordem para que te guardem de todos os males em todos os teus caminhos. É uma vitória admirável,
esta prevista no Salmo 91. E pela graça e misericórdia de Deus, Jesus foi vitorioso. É impressionante, irmãos. Recebi um telefonema faz algum tempo de um grupo de jovens que tinham sido provados no seu retiro espiritual. Satanás, disseram eles no telefone, se apossou de uma moça. E eles lutaram horas e horas para libertar a moça. Quando viram que não conseguiam, foram chamar o preletor do retiro para vir orar e exorcizar Satanás. E o preletor disse: eu não vou porque eu não acredito em Satanás. E aqueles moços pediram que eu fosse até lá, mandaram uma passagem aérea, fui, e Deus nos abençoou. E aquela moça se tornou na bênção real que ela desejava ser. Estávamos na Igreja da Esperança, numa vigília, cantou um conjunto jovem, e enquanto o conjunto jovem cantava, Satanás fez alguma coisa. Logo que o conjunto sentou, uma das moças foi atacada, e aquilo foi uma tristeza para aquele grupo excelente que estava ali. Ela levitou e caiu na frente do altar. Na mesma hora chamei 2 dos diáconos poderosos de oração que estavam ali, pedi que viessem orar comigo. E aconteceu uma coisa maravilhosa. Um dos moços da igreja, que tinha sido muito rebelde até então ao meu pastorado, ele teve uma transformação, era bem empregado numa companhia aqui, largou a companhia, hoje é pastor nos Estados Unidos. E ele me disse, naquela hora, quando ela caiu lá, que começaram as orações, eu segurei o braço dela e vi que estava uma coisa dura, parecia que ela estava morta. E quando começaram a orar, eu notei que o braço voltou ao normal. E a moça foi totalmente liberta. E aquele moço hoje é pastor nos Estados Unidos. Mas aquele preletor aí no interior declarou que Satanás não existe. Vimos na televisão um dos responsáveis, um dos mais festejados homens na ciência chamada parapsicologia, e ele diz que Satanás é uma lenda, que Satanás não existe. Ele disse na televisão, mas eu tenho aqui na minha mão este depoimento. Deus não seria capaz de criar um ser para permanecer eternamente condenado à infelicidade eterna. O diabo nunca existiu. O chamado diabo não passa de um espírito atrasado que um dia, através das reencarnações sucessivas, atingirá a perfeição espiritual. Isso aqui foi publicado num jornal. E então o argumento é esse, que as reencarnações são para melhorar o mundo, e a moral cai, e a infidelidade conjugal aumenta, e as desgraças aumentam, e a mentira toma todo lugar, e a corrupção avança. É o diabo dizendo que ele não existe. Ele diz que ele não existe, e ele está fazendo as maiores tragédias neste mundo. Está publicado aqui. Aqui diz que o diabo nunca existiu. Mas a palavra de Deus diz, e nós vamos ver isto no final deste vídeo: eis que o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pelo que? Resistiu, firmes na fé. Este é o desafio de Deus para mim e para um e outro do nosso lar, e para cada um que acompanha o ensino deste vídeo.